Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite, sejam bem-vindos. É uma honra tê-los aqui de novo. Estou um pouquinho sumido das lives em razão dos compromissos. Nem dormi ainda, tive plantão na noite passada, saí hoje de manhã e não consegui dormir ainda. Estou cansado, mas eu não podia deixar de abrir essa live para agradecer vocês. Fiz uma postagem sobre mais um caso meu, no qual eu apliquei o princípio da insignificância e bombou, juntando com o Facebook, vai chegar às 10 mil curtidas, quase já 600 comentários, vários elogios. Então é muito gratificante, depois de um plantão pesado, cansativo, receber essa energia positiva de vocês. Esse carinho, esse reconhecimento não tem preço. Por isso que eu abri essa live para agradecer vocês e para comentar alguns aspectos desse caso, porque algumas pessoas ficaram com dúvidas. Eu acho importante reconhecer também a consideração de vocês, porque hoje em dia, pessoal, na internet nós temos muito lixo, muita gente querendo aparecer de diversas formas, para ganhar dinheiro, para falar bobagem. Então, é importante a gente valorizar conteúdo que realmente é útil para o direito, para a sociedade, para nós. Então, eu faço questão de reconhecer a atenção de vocês. Bom, o que aconteceu? Vou explicar para quem não leu a postagem. Ontem foi o Dia da Consciência Negra, uma data importantíssima, e eu fiz uma postagem, como eu sempre faço, sempre levanto bandeiras importantes, eu procuro usar as redes sociais para defender boas causas. Então publiquei um texto falando que a data era importante e que a nossa luta contra o preconceito deve ser o ano inteiro. Postei no Instagram e fui lá para o meu plantão. Logo que eu cheguei, em seguida chegou uma guarnição apresentando a seguinte ocorrência: doutor, fulano de tal foi surpreendido tentando subtrair 4 cuecas do interior de um estabelecimento comercial. Essas 4 cuecas, elas totalizam R$ 69. O indivíduo de 36 anos veio de outro estado para trabalhar em São Paulo, morador de uma comunidade, de uma área livre, estava desempregado até há pouco tempo, sem antecedentes criminais, enfim, ele apresentava todas as características que o nosso sistema penal adora. Então, esse caso, ele tem tudo a ver com a data de ontem, tem tudo a ver com a luta contra o preconceito, contra a discriminação. Porque o nosso sistema penal, pessoal, é um sistema seletivo. Ele pune pessoas determinadas, ele pune pessoas pobres. O direito penal do Brasil, ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem características próprias. Enquanto isso, os criminosos de colarinho branco, eles estão livres por aí, soltos, aprontam e não acontece nada, nunca aconteceu. Agora que nós estamos vendo as coisas mudarem aos poucos, principalmente com a Lava Jato. A Lava Jato está quebrando a nossa cultura de impunidade. Regra geral, sempre prevaleceu a impunidade. Então esse caso de ontem foi muito emblemático para mim, por causa da data, por causa dos meus valores. Então eu tenho certeza que eu não vou esquecer nunca mais esse caso. E aí eu fui conversar com ele. Conversei com ele, tentei descobrir um pouco da história dele. E ele relatou para mim: doutor, eu peguei as 4 cuecas, vesti elas, tentei sair do lugar, mas fui preso. Não consegui chegar nem na rua. Eu peguei aquelas cuecas porque eu queria vender para comprar leite para minha enteada.
Eu tô com a minha companheira, ela tem uma filha de 7 meses. Essa moça, essa menininha, né, esse bebezinho, não está conseguindo mamar, ela não está conseguindo amamentar e a criança precisa de leite. Então eu peguei essas cuecas para vender e comprar leite. Aí eu, curioso, perguntei para ele, como que vocês estão comendo? Ah, doutor, a gente está fazendo refeições nos albergues, nos bandejões. Eu moro numa comunidade lá, montei um barraco, então eu vou com a minha companheira lá, a gente pega o almoço, o jantar a gente tenta conseguir com alguém, e assim que está caminhando a nossa vida. E o leite que a gente tinha comprado para a bebezinha acabou e eu fiquei desesperado, bateu o desespero. Eu falei, tem certeza que era pro leite mesmo? Não, tenho sim, doutor, era pro leite, eu não uso drogas, minha companheira também não. Minha mãe sempre falou que eu tenho que trabalhar porque pessoas assim, que são iguais a mim, sofrem, então elas têm que ser honestas, elas têm que trabalhar e mesmo assim elas podem arrumar problemas. E aí fiquei comovido com essa história dele, falei que ia fazer exame, né? Joguei o verde para colher o maduro. Falei, ó, vou fazer exame em você, vai detectar que você usa droga. Não, pode fazer, doutor, pode fazer aqui, pode fazer. E eu fiquei sensibilizado com aquela história. E aí tinha tudo para acabar como sempre acaba. Infelizmente, no Brasil, esse tipo de caso, regra geral, acaba no cárcere, na prisão. Porque são poucos delegados que aplicam a insignificância. Muitos não aplicam por medo, porque falta respeito. Porque em muitos lugares por aí, integrantes de outras instituições não respeitam a convicção jurídica do delegado. E pior, muitas vezes o desrespeito vem de dentro da própria instituição. A própria polícia, algumas vezes, desrespeita os seus delegados. Então, estou falando em nível geral, nível de Brasil. Então, notem, existe ainda um obstáculo muito grande em relação à insignificância. Infelizmente. Só que ontem, graças a Deus, esse senhor de quase 40 anos caiu no meu plantão. E no meu plantão sempre foi e sempre vai ser a busca pela justiça. Eu não estudei, pessoal, 5 anos. Eu não me matei para me formar em direito. Eu não me matei quase para estudar, para passar no concurso, para prender pessoas que praticam fatos insignificantes. Jamais, nunca. Eu estudei para proteger a sociedade de forma eficiente. Eu estudei para prender criminoso que tem que ser preso, que é perigoso. Ele vai lá e mata, ele não quer só roubar, ele quer matar, porque ele é perverso, porque ele é mau, porque ele é sem vergonha, porque ele é safado, porque ele é vagabundo, porque ele é covarde. Eu estudei para prender esse tipo de pessoa. Não vou ficar prendendo quem roubou quem pegou uma barra de chocolate. Não vou prender quem pegou uma cueca para trocar e comprar leite para a filha. Isso me dá vergonha. Isso me dá asco. Isso é uma vergonha. Quem faz isso? Entenderam? Então eu não vou fazer isso. Jamais farei isso. E aí o que eu fiz? Apliquei o princípio da insignificância, liberei ele, fundamentei uma decisão que tem 4 laudas de fundamentação. Vocês que estão acostumados com o dia a dia forense sabem muito bem que preventiva é decretada com meia dúzia de linhas. A minha decisão para aplicar a insignificância teve 4 laudas. Sabe por quê? Para ninguém encher o meu saco, para ninguém desrespeitar a minha convicção jurídica. E graças a Deus, até hoje, ninguém desrespeitou. Graças a Deus, eu trabalho com pessoas que respeitam a minha convicção jurídica. Felizmente. Tanto superiores como integrantes de outros poderes. Do Ministério Público, da magistratura, inclusive já elogiaram a minha postura. Então eu tenho tranquilidade para fazer o que eu acho que tem que ser feito.
Eu tenho liberdade para isso. Graças a Deus. Porque o tipo de perfil que eu tenho é um perfil que não consegue aceitar certas coisas. É um perfil que não abaixa a cabeça. É um perfil combativo. É um perfil que luta para buscar os ideais meus, os meus princípios, o meu senso de justiça. Isso é muito forte em mim. E então apliquei a insignificância, liberei ele, e antes de liberar ele, eu senti que eu podia fazer mais alguma coisa, porque eu acho que a gente tem que ir além. Eu senti que eu podia fazer mais alguma coisa. Tava com um lanche lá do McDonald's, eu falei, e agora, o que você vai fazer? Perguntei pra ele, né? Ah, doutor, vou pra casa. Eu falei, mas você mora em outro município, você tá com dinheiro aí pra pegar ônibus, pegar trem? Não, eu tô com cartão aqui. Falei, tá bom. Mas aquela coisa que fala por dentro, que você tem que fazer alguma coisa e que você pode ir além. Que você pode sair da mesmice, que você pode fazer a diferença na vida de alguém, ainda que seja somente naquele momento. Aí eu falei pra ele, espera um pouquinho aí. Peguei pra ele, dei o lanche pra ele e tinha um dinheiro também lá, dei pra ele comprar o leite. Falei, ó, compra o leite, hein? Se não comprar, Deus tá vendo. Aí ele falou, não, doutor, pode ficar tranquilo, eu vou comprar, muito obrigado, agradeceu e foi embora. Provavelmente eu nunca mais vou ver esse homem, mas foi uma situação assim muito emocionante, porque quando a gente faz o bem e quando a pessoa que está recebendo essa boa ação, ela demonstra que merece, isso é muito gratificante. E eu conversei com ele, eu falei, ó, eu vou te dar uma chance. Eu podia te prender aqui. Você ia passar a noite aqui. Mas eu quero te dar uma chance. Posso confiar em você? Ele falou, pode confiar. Prometo que o senhor nunca mais vai me ver aqui. O senhor nunca mais vai me ver aqui. Confiei nele, ele foi embora. E foi isso, pessoal. Foi isso que aconteceu. E eu acho que eu fiz a coisa certa. Minha consciência está tranquila. Fiquei muito feliz, fiquei até emocionado com algumas mensagens de vocês, quase 10 mil curtidas, mais de 600 comentários, Instagram, Facebook. Que bom ver que ainda existem pessoas do bem, pessoas que valorizam o que é bom, pessoas que valorizam quem não fica fazendo palhaçada em rede social, quem não fica colocando melancia na cabeça para aparecer. Eu não gosto disso, eu faço o que tem que ser feito. Eu procuro espalhar coisas boas, exemplos, motivação, fé. Procuro valorizar minha carreira, procuro espalhar o bem. Então, quando vocês valorizam isso, quando vocês reconhecem, é uma forma de me motivar também a continuar. Porque a realidade, o dia a dia é cruel. Muitas vezes a gente duvida que as coisas vão mudar, a gente perde um pouco a esperança. Mas ao mesmo tempo, o coração fala mais alto e a gente continua tendo esperança. Então é uma corrente do bem. Vocês me motivam, eu motivo vocês, porque no meio que eu vivo assim, é difícil ter reconhecimento, é difícil muitas vezes falar de certos assuntos. É difícil, pessoal. Falar hoje em dia em princípios e em justiça é muito difícil. Quem que valoriza a justiça? Quem que busca justiça? Quem que valoriza princípios? É triste. Hoje em dia as pessoas estão procurando outros interesses, outras coisas. Ah, é mais um pobre? Que se foda. É mais um. Mais um aí, mal vestido, mais um que está com fome. Problema dele. Furtou? Tem que ir pra cadeia. Hoje em dia, sim. Quem que presta concurso hoje em dia por causa de princípios, por causa de vocação? Poucas pessoas. A maioria está buscando o quê? Ah, eu quero status, eu quero estabilidade, eu quero ostentar o distintivo, eu quero portar arma, quero desfilar na viatura, quero ser o bambambam. Não é isso? A maioria está buscando isso, é verdade. É verdade. Quantas pessoas batem no peito e falam, eu quero ser delegado para fazer justiça, eu quero ser delegado porque é minha vocação, eu quero aplicar a lei, eu quero proteger a sociedade. Quantos falam assim? Poucos. E muitos estão ingressando no serviço público para roubar,
para ser mais um corrupto, para ser mais um ladrão, para ser mais um vagabundo. O buraco é bem mais embaixo. Eu procuro mostrar para vocês o lado bom, o lado do sonho, da esperança, de quem acredita em dias melhores, de quem luta todos os dias para conservar os seus princípios, para buscar ela ali, ó, a justiça. Esse lado que eu tento passar para vocês. Mas tem um lado que é horrível, é um buraco que não tem fim. E muito desse buraco vocês estão vendo na televisão. É corrupção, é violência, criminalidade cada vez mais forte, polícia mal valorizada, polícia mal equipada, polícia desprestigiada, povo, uma parte dele considerável, ignorante, que aplaude esses imbecis que ficam na internet fazendo palhaçada, mas não reconhece trabalho de professor, trabalho de policiais. É isso que nós temos no Brasil. Então é difícil, pessoal, mas eu não vou perder a esperança. Não vou perder a esperança. E é o que eu falei na publicação. Eu sei que eu não vou mudar o mundo. Vocês não podem mudar o mundo. Para mudar o Brasil totalmente, teria que começar de novo, lá em 1500. Porque está muito enraizado. Mas a gente pode tentar deixar o mundo um pouco melhor. Para as futuras gerações. Para os seus netos, para os meus netos. A gente pode fazer a nossa parte. Eu tento fazer um mundo melhor aqui na minha parte, aqui no território onde eu exerço a minha função. Eu tento fazer um mundo melhor pela internet, pelos meus livros. Tente você também fazer um mundo melhor. Está estudando para ser autoridade, para ser delegado, para ser promotor, para ser juiz? Seja diferenciado. Não seja mais um com distintivo, mais um togado, mais um promotor. Não seja mais um. O mundo está cheio de mais um. Seja o delegado, o promotor, o juiz, o defensor, o advogado. Faça a diferença. Dê orgulho para sua família, para os seus amigos, para a sociedade, para a sua instituição, para o seu cargo. Tem poucas pessoas que fazem isso. A maioria encosta e não quer fazer nada além. Outro dia eu ouvi, eu sou contra esse projeto da Lei Maria da Penha que autoriza o delegado a conceder medida protetiva. Por que é contra? Porque vai dar mais trabalho para o delegado. Desculpa a expressão, mas que merda de delegado é esse? Que não pensa na vítima, que não pensa na carreira dele, que está pensando que vai dar mais trabalho, que vai dar menos trabalho. Esse tipo de pessoa não era para ter ingressado no concurso. É triste, pessoal. Eu fico revoltado, fico estarrecido com isso. Então, não seja mais seja a autoridade. Aos pouquinhos, a gente vai encontrando quem pensa igual a gente e nós vamos somando forças para tentar mudar essa nossa realidade. E vamos passar o trator sempre, 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 para buscar o bem, para buscar a justiça. Jurista, por aí tem um monte. Doutor, doutora, falando do que, não sei o quê. E jurista, o que adianta o jurista se não tiver um coração, se não tiver uma visão aberta? Eu falei na publicação, a gente precisa de menos juristas. Nós precisamos de mais humanos, de mais pessoas justas. O jurista, ele lê o livro, ele escreve. Mas de que adianta isso sem humanidade, sem sentimento, sem coração? Não adianta nada. Direito a gente aprende. É só eu pegar aqui, ficar vendo vídeo, ficar lendo que eu aprendo direito. É só eu fazer um mestrado, um doutorado. Agora, vocação você não compra na farmácia. Justiça e humanidade você não aprende na faculdade. Você não aprende nos livros. São coisas que você tem, são coisas que brotam de dentro, é coisa de Deus, é coisa de cada um. Você já nasce. Ou com muita força de vontade, você desenvolve. Mas você não vai comprar.
Por isso que tem bastante pessoas que nasceram em palácios que não sabem a realidade das ruas. Essas pessoas nunca saíram de dentro dos bancos das academias. Elas vivem no mundo da lua, elas viajam na maionese. Elas não sabem o que é ver uma pessoa passando fome. Então, para elas, pode prender. Prende lá. Outro dia eu ouvi um absurdo. A pessoa falou assim: delegado, o idoso matou o assaltante em legítima defesa. Mas deixa o idoso preso. Ele vai ficar apenas algumas horas no cárcere. Depois o juiz libera ele. Apenas algumas horas. 1 minuto, pessoal. 1 minuto na carceragem para uma pessoa que é decente é uma eternidade. Na carceragem, você corre risco de pegar doença, de ser morto, de ser agredido, de ser estuprado. É um lugar fedido, é um lugar sufocante. E a pessoa fala: deixa o idoso que matou o assaltante em legítima defesa na carceragem, depois o juiz decide. O delegado não pode liberar ele. É só 1 horinha. O que eu vou falar para uma pessoa assim? Uma pessoa, desculpa a expressão, mas é uma pessoa imbecil. Falar para deixar um cidadão de bem na carceragem, que agiu em legítima defesa. Não existe, pessoas. Muitas pessoas vivem no mundo da lua. Vivem no mundo da lua. Soltava pipa no ventilador. Teve tudo do bom e do melhor. Segurança para lá e para cá. Esse tipo de pessoa não merece, não pode ser uma autoridade. Não pode. E o problema não é que o pai tem dinheiro, a mãe tem dinheiro. Não é isso. O pai pode ter dinheiro, a mãe pode ter dinheiro, mas ela pode ser uma pessoa consciente. O problema é quando ela é uma pessoa alienada. Esse tipo de pessoa jamais pode ser uma autoridade, jamais pode julgar destinos, decretar vidas. O delegado decreta destinos. A partir do momento que ele resolve prender, isso tem sérias consequências. A partir do momento que ele resolve soltar, também tem sérias consequências. E o que eu queria passar para vocês? Algumas questões que as pessoas perguntaram. Professor, o delegado ele pode reconhecer a insignificância? Porque a doutrina fala que não pode. Pessoal, eu não vou dar uma aula sobre insignificância agora. Eu poderia fazer isso, vou fazer em um outro dia. Aí eu pego do começo ao fim. Eu adoro o meu tema preferido. Dá pra gente ficar 1, 2, 3 horas falando sobre isso. O que eu quero passar aqui para vocês agora é a parte técnica. Professor, como que o delegado reconhece insignificância? Vou explicar para vocês, para quem tem interesse. Se quiser anotar, anotem. Primeiro ponto. Nós precisamos acabar com esse mito de que a doutrina majoritária fala que não pode. Quem fala isso ou é desinformado ou está agindo com má fé. É uma ou outra opção. Hoje em dia, vários doutrinadores concordam. O delegado pode sim reconhecer o princípio da insignificância. O delegado é uma carreira jurídica. O delegado, ele é o primeiro juiz do fato, ele é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Sob a ótica contemporânea, a tipicidade não pode ser mais apenas formal. Para ela atrair a incidência do direito penal, ela deve ser formal e material. A formal é a tradicional. Para a tipicidade formal, basta que o comportamento se encaixe na norma penal. É o juízo de subsunção. Peguei uma caneta do meu amigo. Esse fato, subtrair coisa alheia móvel, se encaixa no artigo 155 caput do Código Penal? Se encaixa. Encaixou. Então tem tipicidade formal. Mas não basta isso.
diante da dignidade da pessoa humana, nós precisamos avaliar se existe tipicidade material. E o que é a tipicidade material? É quando a conduta viola o bem jurídico tutelado pela norma. Então, se eu peguei uma caneta do meu amigo, eu preciso pensar, o valor dessa caneta vai violar o bem jurídico do meu amigo, o patrimônio dele? Se meu amigo é milionário, se ele tem 1 milhão, 2 milhões, como que uma caneta de R$ 1 vai atingir o patrimônio dele? Óbvio que não. Então, não tem tipicidade material. Então, a insignificância, ela atua como causa de exclusão da tipicidade material. Ela afasta condutas insignificantes, subtração de uma bala, subtração de um clips, tudo isso é insignificante. A insignificância, ela é uma causa de exclusão da tipicidade material, uma causa extralegal. Por quê? Porque ela não tem previsão expressa no Código Penal. Então, diante de tudo isso, uma parte considerável da doutrina passou a aceitar a aplicação da insignificância por parte do delegado de polícia. Então, repito, quem fala que a maior parte da doutrina é contra, ou está desinformado, ou está agindo com má fé. Porque atualmente uma parte considerável da doutrina aceita sim. Quer exemplos? Guilherme de Souza Nutti, desembargador de São Paulo, magistrado. Nutti fala que o delegado pode aplicar insignificância. Querem outro exemplo? Kleber Masson, promotor de justiça de São Paulo, também fala a mesma coisa. Já temos 2. Querem um exemplo da advocacia? Auri Lopes Júnior. Já temos 3. Querem mais um? Luiz Flávio Gomes. 4. Querem mais um? Fernando Capês. 5. Querem mais um? Quer um clássico? Mirabete. 6. Querem mais? Eu tenho outros nomes também. 6. Isso aqui é corrente minoritária? Isso porque eu não citei outros nomes. Eu tenho um material muito bom de insignificância que eu estou produzindo. Eu já citei 6 para vocês. Vocês acham que 6 é corrente minoritária? Claro que não, pessoal. Claro que não. Então, cuidado. Falam muita bobagem por aí, muitas falácias. Então, boa parte da doutrina aceita que o delegado aplica a insignificância. Nós temos súmulas também, súmulas que foram produzidas tanto pela Polícia Civil de São Paulo como pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Depois eu passo para vocês. Nessas súmulas consta que o delegado pode reconhecer insignificância. É claro, pessoal, são súmulas, são enunciados institucionais, não vinculam, mas são orientações das instituições. Então nós temos material para o delegado aplicar insignificância. É só ter boa vontade também. Porque tem lugar que o delegado ele não é perseguido se ele aplicar, mas ele não aplica por preguiça. Eu já ouvi isso. Ah, não vou aplicar não. É mais fácil prender. Porque para aplicar eu vou ter que fundamentar. Eu já ouvi isso. Então, quem realmente quer, dá para tentar aplicar. Porque tem doutrina a favor, tem enunciado das polícias. É só ter boa vontade, é só ter espírito de justiça. É claro, em um ou outro lugar tem perseguição. Aí não dá pra gente falar que basta a sua vontade. Cada caso é um caso. E voltando à matéria. Então tem doutrina a favor, tem enunciados das instituições. E como que acontece na prática, professor? Instaura ou não instaura inquérito? Essa é outra dúvida das pessoas. Vou citar para vocês algumas correntes. Primeira,
defende o seguinte: o delegado ele pode aplicar insignificância e lavrar um boletim de ocorrência não criminal e ele mesmo arquiva esse boletim. Primeira corrente, faz boletim e o próprio delegado arquiva o boletim. Porque se o fato é atípico, o boletim não vai ser criminal. Não vai precisar instaurar um inquérito. Essa é a primeira corrente. Eu não concordo com essa corrente. Por quê? Porque assim como eu quero que a minha convicção seja respeitada, eu preciso respeitar a convicção do promotor e do juiz. E se o promotor e se o juiz não concordarem com a minha convicção, eles precisam tomar conhecimento da ocorrência. Se eu quero que respeitem a minha convicção, eu preciso respeitar a convicção deles. Se cada um respeitar a convicção do próximo, fica tudo perfeito. Eles respeitam a minha, eu respeito a deles. Então, para mim, a primeira corrente não é boa. Porque se eu arquivo o BO, o promotor e o juiz não vão tomar conhecimento. Muito bem. Segunda corrente. O delegado lavra boletim de ocorrência e manda por ofício o boletim e as peças respectivas para o judiciário e para o Ministério Público. Assim, eles tomam conhecimento do caso. É a segunda corrente. Essa é melhor que a primeira, na minha visão. Mas eu, no dia a dia, com a prática, eu desenvolvi uma terceira ideia que eu fundamento e é uma ideia que eu desenvolvi. Qual que é a ideia que eu aplico? Eu faço um boletim de ocorrência, eu ouço as partes em termo de declaração ou em assentada, eu faço o auto de exibição e apreensão, eu faço o auto de entrega, eu faço o auto de avaliação, eu tiro foto do produto, eu puxo os antecedentes da pessoa, eu faço tudo o que tem que ser feito. Aí eu pego esse kit e depois eu baixo portaria. Baixo portaria, instauro inquérito, relato e mando para o fórum. Muito bem. Aí vão perguntar, mas professor, espera um pouquinho. Se a insignificância exclui a tipicidade material, significa que o fato é atípico. Logo, não existe justa causa para instaurar inquérito. Se não existe justa causa, esse inquérito pode ser trancado por habeas corpus. Tudo bem? Tudo bem. Mas raciocina comigo. Vou explicar para vocês o meu raciocínio. Por que eu instauro inquérito? Já expliquei para vocês. Porque o juiz e o promotor precisam conhecer a ocorrência. Eu preciso respeitar a convicção jurídica deles. Nesse caso, eu instauro inquérito para uma finalidade muito simples. É só para ter um número do inquérito. É só para efeitos de controle. É só para organizar as peças. Não vai ter nenhum ato coercitivo. Não vai ter nenhum ato de constrangimento contra o agente. Eu não vou indiciar ele. Eu não vou fazer condução coercitiva. Eu não vou fazer nada disso. Só vou pegar a papelada, o boletim, a assentada, a declaração. Eu vou juntar tudo, vou numerar e vou colocar numa capinha. Vou colocar numa capinha. Isso é instaurar inquérito, pessoal. Nesse caso, eu pego a papelada, coloco a capinha do inquérito aqui, capinha aqui, ponho o número do inquérito, registro e fica organizadinho. É organização. Isso facilita o trabalho. Chega no fórum, já tem o número do inquérito. Isso não gera nenhum constrangimento. Por isso que na minha decisão eu falo, apesar de não existir justa causa para a instauração de inquérito, nessa situação, a instauração ela tem efeito meramente formal. É só para organizar as peças. É só para ter uma capinha. É só para ter uma capinha. Só para isso. É só para ter um número.
É simples. Vai para o fórum, vai registrar no fórum, já vai ter um número, vai para o promotor, vai para o juiz, eles decidem. Se o promotor quiser denunciar, está completinho o material, ele denuncia, problema dele, cada um com a sua convicção. Se o juiz quiser não concordar com o promotor que pediu o arquivamento, ele aplica o 28 do CPP, cada um com a sua convicção. Se quiser arquivar, melhor ainda. Vários casos que eu apliquei em significância, o promotor e o juiz me acompanharam. E aqui entra também a importância de ter um inquérito. Sabe por quê? Porque se o promotor pediu arquivamento com base na atipicidade e se o juiz concordar, esse inquérito aqui, a decisão proferida nele vai produzir coisa julgada formal e material. Olha que importante. Por isso que é importante ter um inquérito. Porque vai ter coisa julgada formal e material. Quando o arquivamento é feito com base na atipicidade, ele gera coisa julgada material também, não só formal. E se eu tenho as duas coisas julgadas, esse caso depois não pode ser reaberto. Olha como é importante, olha o raciocínio, pensando já na coisa julgada, que vai ser bom para quem? Para o agente. Depois ele não vai ter dor de cabeça. E mais ainda, olha que importante, quando o delegado aplica insignificância na delegacia, ele colabora para o sistema de justiça criminal. É um processo a menos. Se o juiz concordar, se o promotor concordar, já chega tudo facinho. Vai ser um habeas corpus a menos no TJ, no STJ, no STF. Outro dia o Supremo estava julgando um caso de insignificância de furto de chinelo. A Suprema Corte não pode parar para julgar esse tipo de caso. Por quê? Por que o delegado não reconheceu insignificância? Por que o promotor não aplicou? Por que o juiz de primeira instância não aplicou? STJ, teve que chegar no Supremo, pessoal. Podia ter morrido aqui. Olha como é importante a primeira decisão do delegado. Ela pode evitar toda essa trajetória. Pode impedir o caso de chegar no Supremo, porque já morre ali. Tem que ter visão. Não é só questão de justiça, é questão de celeridade, de eficiência, de não abarrotar mais o fórum. São vários aspectos, pessoal. São vários aspectos. Aí tem pessoas que perguntam também: ah, professor, mas isso não pode incentivar a criminalidade? Porque aí ele pega uma bala hoje, amanhã ele pega uma barra de chocolate, depois ele pega outra, todo dia ele pega uma. Aí o tiozinho lá do mercado vai à falência. Calma, eu tenho a solução também. Eu analiso os antecedentes da pessoa. Se ele não tem nenhum antecedente, não faz sentido prender essa pessoa, pessoal. A prisão dessa pessoa não vai ter utilidade nenhuma. Não dá para converter em preventiva, a pena não permite. Se ele for condenado, ele vai pegar regime aberto, ele não vai ficar preso. A prisão não tem utilidade nenhuma. Não tem. Agora, e se ele tiver antecedentes, professor? Aí eu não aplico. Por que eu não aplico? Porque eu tenho que buscar o equilíbrio. Se eu começar a aplicar insignificância para todo mundo, banaliza. Aí os mercados vão à falência mesmo. Então eu tenho que encontrar o caminho do meio. Se o cabra já tem um monte de passagem por furto, ele é safado, sem vergonha, ele tem que ser preso mesmo. Senão eu vou estar incentivando ele. Isso eu também não faço. Não vou passar a mão na cabeça dele. Errou uma, duas, três, não dá. Agora, primeiro erro, aqui não, no meu plantão não, aí eu solto. É só ter bom senso, pessoal. Dá para ser justo, dá para ser rigoroso. É nisso que reside a justiça. É tratar cada caso
de acordo com as suas peculiaridades. Vagabundo, safado, covarde, malandro, matador, vamos com tudo pra cima dele. Fazer operação, vamos caçar, vamos prender ele, vamos reunir prova para condenar ele. Agora, pegou uma barra de chocolate? Não. Aí tem que ser justo, tem que ser humano. Então, cada caso é um caso. O segredo da justiça é cuidar de cada caso de acordo com as suas peculiaridades. Por isso que eu defendo o garantismo integral. Proibição de excesso e proibição de proteção deficiente. Quando eu libero o homem que pegou uma barra de chocolate e não tem antecedente, eu estou sendo garantista. Garantismo negativo, proibição de excesso. Eu não posso agir com excesso, porque é desproporcional. Quando eu prendo o estuprador, o matador, o latrocida, proibição de proteção deficiente. Eu tenho que prender ele para proteger a sociedade. Dá para ser os dois, tanto garantista negativo como garantista positivo. E são os dois garantismos que formam o garantismo integral. O problema do Brasil é que a gente só bate em cima do garantismo negativo, que é proibição de excesso. É só coisa pro delinquente. A gente esquece a sociedade. Entenderam? Outra dúvida que muitas pessoas têm. Furto famélico. Pessoal, a gente não pode confundir. Furto famélico, ele está ligado ao estado de necessidade. Estado de necessidade é causa de exclusão da antijuridicidade, da ilicitude. Quando eu falo de bagatela, de insignificância, eu estou falando de tipicidade. Eu estou no primeiro degrau. Se o fato é insignificante, não tem como eu avaliar a ilicitude. Parou no primeiro degrau. Então não vamos confundir. Se ele pegou um chocolate para ele comer e o chocolate custa R$5, eu aplico a insignificância. Já morre aqui no primeiro degrau. Eu não tenho como chegar aqui na ilicitude para analisar o estado de necessidade, porque já morreu no primeiro degrau. Entenderam? Então nós precisamos analisar esses degraus que são os substratos do crime. Um autor que escreve sobre garantismo integral, Douglas Fischer, procurador da República, membro do MPF, Douglas Fischer. Entenderam, pessoal? Conseguiram compreender um pouquinho? É claro, se o delegado não concorda em aplicar insignificância, eu respeitar. Eu respeito a convicção jurídica dos meus colegas. Mas eu acho um absurdo, opinião minha. Eu não vejo como prender uma pessoa que furtou a tampa de uma caneta Bic. Para mim isso é irracional. Isso é incompatível com os princípios do direito penal moderno. Mas cada um tem uma cabeça. Esclareci boa parte das dúvidas de vocês, né? E aí? Nossa, daqui a pouco já dá 1 hora de live, hein? O tempo passa, caramba, eu me empolgo, mesmo sem dormir. Tem que passar o trator. Entenderam, meus amigos? Ficaram com alguma dúvida ainda? Depois eu pego um dia pra gente fazer uma aulona de insignificância. Origem, direito romano, quem trouxe pro direito penal, Klaus Roxin. Antigamente em Roma, no direito civil, falava-se o pretor, o juiz não podia se ocupar com fatos, com coisas insignificantes. Aí o Klaus Roxin, jurista alemão, trouxe para o direito penal a ideia da insignificância. Mas isso a gente vai ver outro dia com mais detalhes. Vamos ver a jurisprudência sobre a insignificância, tem muitos casos. O STJ acabou de editar uma súmula que fala que a insignificância não se aplica nos crimes contra a administração pública. Já deixa anotado aí essa súmula. E deixa anotada uma observação. Por quê? Porque o STF tem julgados contra essa súmula. O STF tem julgados que falam que é possível, sim,
aplicar insignificância em crimes contra a administração pública. Então tem uma pegadinha aí, vai cair na sua prova. Outra pegadinha que vai cair na sua prova, que eu vou deixar para você desde já, é a insignificância no crime de porte de munição. Isso vai cair, já caiu em concurso e vai cair. Pode aplicar insignificância no crime de porte ilegal de munição? STJ não se aplica para o STJ. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e diz, se aplica. O Supremo aplicou a insignificância em porte de munição em um caso de pingente. Em um caso de pingente, o Supremo aplicou. E a munição era de uso restrito. Então o Supremo aceita, em certos casos, a insignificância sobre a munição, ainda que ela seja de uso restrito. Pegadinha. Quer mais uma? Só para deixar vocês ligeiros. Insignificância e o artigo 28 da Lei de Drogas. Insignificância e o artigo 28 da Lei de Drogas. Para o STJ, não aplica a insignificância no 28, no porte de droga para consumo pessoal. Mas o STF tem julgado admitindo a insignificância no artigo 28 da Lei de Drogas. Outra divergência entre STJ e STF. Já citei 3 para vocês. 3. Olha como a insignificância é um assunto fascinante. É um assunto maravilhoso. O STJ publicou também outra súmula falando que não cabe insignificância em violência doméstica. Então, há várias matérias importantes, especiais, sobre a insignificância. Algumas pessoas, inclusive, já fizeram TCC, me citaram, pediram orientação. Fico muito feliz em poder contribuir também com os TCCs. Então, acho que eu vou ficando por aqui, né, pessoal? Minha comida até esfriou já, eu pedi aqui. Pedi um China box, um yakisoba, mas acho que já esfriou. Mas não tem problema, né? O importante é que eu passei a mensagem para vocês, o importante é que vocês entenderam. E gostaram da live? Quase 1 hora de live falando de justiça, de insignificância, de delegado, de motivação, de vida, de religião. E aí, curtiram? Guto, Karina, Dionara, Samarinha, a Lua, que legal. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Qualquer dúvida, mandem mensagens, tá bom? E para quem não me segue ainda, segue lá no Periscope, YouTube e Snap. Então no Periscope, no YouTube e no Snap, eu estou como Delta Thiago com TH. Delta Thiago com TH. E no Facebook como Delegado Thiago, com TH também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Foi um prazer ter vocês aqui. Até a próxima. E bora passar o tratorzinho aqui. Trator e a fé, né? Nossa Senhora, sempre juntos. Tá bom? Fiquem com Deus. Valeu. Até mais.